O nosso entrevistado de hoje é o poeta Augusto de Campos. Nascido em São Paulo em 1931, foi um dos criadores da poesia concreta nos anos 50, junto com Haroldo de Campos e Décio Pinatari. Trabalhando sempre com experimentação e vanguarda, utiliza desde os anos 90 painéis eletrônicos e animações computadorizadas em seu trabalho poético. Escreveu vários ensaios sobre música e literatura e traduziu grandes nomes como James Joyce, Rilke e Rimbaud, entre muitos outros. Eu sou Bia Corrêa do Lago e esse é Umas Palavras. O seu primeiro poema publicado foi aos 17 anos, em 1948, no Jornal de Notícias de São Paulo, o poema Fuga. O que te levou a querer publicar e escrever poesia? Isto começou um pouco antes, aos 15, 16 anos, quando eu comecei a fazer os primeiros poemas. Muito ruins, mas eram as primeiras tentativas. E o que me levou a isso, em parte, foi a companhia de meu irmão, Haroldo, que também se tornou poeta, escritor, e que, há mais ou menos a mesma época, começou também a fazer um trabalho literário interessante. E, de modo que essa associação criou para nós um ambiente muito propício ao desenvolvimento de interesse pela literatura. Nós tínhamos uma biblioteca em comum, comprávamos os livros e íamos nos associando a essa busca de conhecimento literário. E mais remotamente ainda, quando éramos pequenos, com 8, 9 anos de idade, o Haroldo, muito precoce, já escrevia alguns contos. E eu achava que ia ser engenheiro, mas mais tarde, não tanto naquela época, eu fazia desenhos. A minha inclinação era mais para o desenho e menos para a literatura mesmo, nessa fase. Meu pai, achando graça, porque esses trabalhos nós vendíamos no círculo familiar, e as nossas vítimas eram os parentes próximos, tios e outros, né? Então ele mandou fazer um carimbo ovalado, escrito com os dizeres Escritório Irmãos Campos. E a gente carimbava os nossos trabalhos e as vítimas compareciam como... Quer dizer, já era um carimbo premonitório da associação que ia haver entre você e o Haroldo. É verdade, é verdade. E uma associação rara na história da literatura, né? Rara. Dois irmãos compartilhando gostos, tendências, criações, traduções, estudos. É uma coisa que eu fico imaginando a importância, né, na sua vida dessa associação com Haroldo. Foi muito estimulante, inclusive porque nós somos personalidades muito diferentes. Mas ao longo da vida, o nosso caminho foi muito próximo, né? Porque nós participamos do mesmo movimento, nos comunicávamos praticamente toda semana, para, enfim, discutirmos os eventos, os livros que comprávamos, isso mais adiante, né? Mas um fato interessante, curioso pelo menos, que ocorreu em relação aqueles primeiros tentames, né, de fazer alguma coisa de direção artística, foi que o Oswald de Andrade, quando nós o conhecemos em 1949, ele apreciava muito o contato com os jovens e fomos apresentados a ele pelo Mário da Silva Brito e frequentávamos a casa dele. E num dos primeiros encontros, entusiasmado com a conversa, ele pegou um exemplar, àquela altura já raro, do Serafim Ponte Grande, um dos últimos que ele tinha, e nos deu de presente, a Haroldo e a mim, com a dedicatória: aos irmãos Campos, firma de poesia. Nos fez lembrar... O escritório do seu pai já estava em ação, né? Já estava em ação. Estava em ação. Agora, eu estou aqui, isso foi em 49 que você conheceu o Oswald de Andrade.
Logo depois, em 52, eu estava aqui pensando que foi um ano fundamental na sua vida e na sua carreira. Foi o ano que você começou a se inteirar dos trabalhos do Pound, do Mallarmé, do Joyce, da música do Webern, da Escola Nova de Música. Como se não bastasse, foi o ano que vocês fundaram, no fim desse ano, em novembro, o grupo Neugandres e também fizeram o primeiro número da revista Neugandres. Você podia falar um pouquinho desse ano, assim? Isso um menino de quantos 52 anos? eu tinha 21 anos. 21 anos. Essa fase começou um pouquinho antes, porque nós estávamos no fim da guerra, né, da Segunda Grande Guerra, 45. E no Brasil e em São Paulo, em todo o mundo eu acho, mas em São Paulo, no que nos diz respeito, surgiu um momento muito instigante. Então, a criação, mais para o fim dos anos 40, a criação do Museu de Arte Moderna e do Museu de Arte. O Museu de Arte Moderna tinha uma cinemateca extraordinária, onde a gente podia ver todos os filmes da vanguarda do início do século passado. Ao mesmo tempo, havia em São Paulo livrarias que já importavam esses livros de literatura mais avançada. Então, havia a Livraria Pioneira, que era especialista em livros de língua inglesa. A Livraria Francesa, que já existia também, fazia a sua parte. Havia uma casa de discos que importava precisamente discos, entre outros, dessa fase da modernidade, das grandes vanguardas musicais também, que era uma coisa rara, que até hoje ainda é difícil você encontrar lojas que se especializem nessa área. No mesmo ano de 52, nós encontramos os pintores do Grupo Concreto, que fizeram uma exposição, o Grupo Ruptura, que foi a origem da arte concreta no Brasil. Neugandres saiu no mesmo ano. No ano anterior, um fato muito importante também, o Museu de Arte Moderna organizou a primeira Bienal Internacional, em 1951, que trouxe para um convívio mais direto grandes artistas que nós conhecíamos de revista, né? E as bienais se prolongaram, esse percurso todo foi importantíssimo para nós, especialmente as primeiras bienais, né? Que trouxeram Picasso, Klee, né? Calder, as coisas que, todas essas coisas nos influenciaram. É um período tão rico que eu acho que, se algum mérito nós tivemos, isso se deveu, em grande parte, à soma extraordinária de informações que convergiu naquele momento. E o interesse de vocês, porque muita gente viveu essa época, mas meio que passou batido pelas vanguardas ou não teve muito interesse, porque não é o mais fácil. A vanguarda sempre está com o ouvido mais aberto para ouvir uma coisa diferente. É verdade. Nós dominávamos os idiomas básicos, né? E para ler diretamente inglês, francês, italiano, espanhol, começamos a aprender alemão, Haroldo e eu. E tudo isso eu acho que por essa ânsia antropofágica de devorar tudo que estava se passando para tentar devolver com algo de novo. Pelo menos essa era a nossa pretensão. Foi aí que Décio, Haroldo e eu, que nos conhecemos em 48, e passamos a nos reunir semanalmente, tentamos fazer esse brainstorming e tentar buscar o fio da meada para renovar a linguagem da poesia, pelo menos para tentar, não é? Como era o nosso propósito, visto que a gente não estava satisfeito, não achávamos interessante o movimento literário, o agrupamento literário brasileiro que surgiu logo após a Segunda Grande Guerra, que foi a chamada geração de 45, que, a nosso ver, exceção do João Cabral de Melo Neto, voltava a padrões de poesia anteriores ao modernismo. Nós tínhamos mais afinidade com os modernistas, né, que estavam justamente nessa linha de inovação, que também estava ficando esquecida e combatida pela geração de 45.
Foi em 55 que você cunhou pela primeira vez esse poesia concreta, é isso? Olha, estava no ar isso. Eu não posso me atribuir essa denominação, porque antes do que se chamou de poesia concreta, havia arte concreta. Os pintores já chamavam de concretos. E na Europa, já nos anos 40, havia sido lançado o que se chamava de musique concrète, né, do Pierre Schaeffer. Não era a mesma coisa que nós queríamos. Nós tínhamos até mais afinidade com o Pierre Boulez e com o Stockhausen. Nos achávamos mais rigorosos, tinham uma atenção maior para a estrutura. E nesse período em que nós nos propusemos a fazer esse movimento, tínhamos chegado a uma cristalização dessas ideias, já nos precediam a denominação de arte concreta. Quer dizer, música concreta, arte concreta. Então a poesia concreta veio naturalmente. Veio naturalmente. Eu me lembro que o Décio, numa carta que me escreveu, foi primeiro poeta que usou para mim essa expressão, que ele caracterizava como concreta a poesia do Cummings, e distinguindo-a de outros poetas. E aquilo ficou na nossa correspondência. Quando o Valdemar Cordeiro, que liderava os pintores concretos, teve a ideia de fazer uma exposição de arte e poesia concreta no Museu de Arte Moderna, eu descrevendo de volta, porque o Décio estava na Europa, nós nos correspondíamos. No curso dessa correspondência, eu disse para ele, olha, vão ser apresentados em 55 poemas meus, aqueles poemas coloridos, espacializados, que chamei de Poeta Menos, junto com os músicos que estão chamando de música concreta. Então eu acho que nós devemos adotar essa denominação, generalizar essa denominação. E é porque nós chamávamos naquela altura de ideogramas, não é? E eu achei que essa denominação, até estrategicamente, digamos assim, estava mais antenada no seu tempo. Ficou a Exposição Nacional de Arte Concreta. Arte concreta e poesia. Artistas, pintores, artistas plásticos, artistas visuais, que se intitulavam concretos, e nós não chamamos de poesia, chamamos o nosso trabalho de poesia concreta. Então, em 55, essas apresentações, em que um grupo de músicos apresentava em 4 vozes diferentes para corresponder às cores dos poemas. Esses poemas meus, eu tinha slides que ficavam fixos, mostrando a estrutura dos poemas. Isso, foi aí que nos jornais apareceu, 55, um ano. Então, pela primeira vez, nos jornais apareceu a expressão poesia concreta. Mas por tudo isso que eu disse a você, eu não posso, seria um pouco irreal dizer que eu que dei a expressão. Surgiu naturalmente num ambiente que, enfim, que estava predisposto, indicava que esse era o caminho. Essas denominações naturalmente são episódicas, né? Marcaram a nossa geração ao longo dos 50 anos, assim como os modernistas eram chamados de modernista, futurista, até o fim da vida, né? Você está assistindo a Umas Palavras, hoje em entrevista poeta Augusto de Campos. Os seus poemas se prestam tão bem ao mundo cibernético, tem uma naturalidade, se é que a gente pode falar em naturalidade com relação à máquina, mas o seu trabalho nessa mídia eletrônica vai muito bem, porque tem movimento, tem cor, tem ação, tem possibilidades rápidas de mudança de signo e de forma, né? Então, eu não sei como é que é para você, mas para a gente que assiste, vê, parece que você está em casa, né? Quando eu adquiri o meu primeiro computador doméstico, né, isso foi em 91, era um pequeno Macintosh Classic, preto e branco, eu fiquei fascinado, falei, era tudo que eu queria, não é?
E a poesia concreta naturalmente desembocou ali, é como você dizia, eu me sentia aquilo um ambiente familiar, congenial. Você não se acomodou, né? Porque ao ter inovado na poesia, com a poesia concreta, você podia ter virado um seguidor de você mesmo, digamos assim. Mas não, você está sempre buscando o novo, você não se acomoda, né? Então a impressão que dá é essa, que você está sempre querendo saber mais e ver aonde que você pode experimentar com coisas novas, né? Porque senão seria um risco, você estaria a poesia concreta, nem sei se o que é hoje esse tipo de poesia que você faz, ainda é poesia concreta, é esse o nome? Eu, na verdade, não sei. Eu acho que sem a poesia concreta eu não faria isso que estou fazendo agora. Agora, para alguns críticos, eu continuo ligado à poesia concreta. Eu tento eu tento me desvincular, mas certamente que todo aquele momento tem muita influência ainda hoje sobre o que eu faço, né? Estou aqui pensando se por trás disso tudo não está o Ezra Pound, que foi na obra de quem você foi descobrir todo um mundo novo. Então eu fico pensando na marca do Ezra na sua obra, no seu caminho, no seu caminhar e nos seus gostos, as suas escolhas. Como é que foi isso? Não, foi importantíssimo. É um dos poetas também básicos da modernidade, da alta modernidade, para o trabalho da minha geração, né? Ezra Pound nos influenciou de várias maneiras. Talvez a chave maior tenha sido o enfoque que ele fez da poesia através do conceito de invenção. Ele dividia em algumas categorias a caracterologia do poeta. É certo que essas categorias não eram estanques, você podia imaginar misturas de tipos de poetas. Então havia os inventores, eram aqueles poetas que tinham criado novas linguagens, que enfim, tinham essa preocupação de inventar novos tipos de estrutura poética e tudo mais. Os mestres eram grandes poetas, às vezes tendo também a semente da invenção, mas que se caracterizavam por uma obra acabada, muitas vezes feita com subsídios dos inventores. E havia os diluidores, que eram a terceira categoria, menos importante, eram os poetas que escreviam com a linguagem do seu tempo. Não quer dizer que fossem poetas desprezíveis, mas não tinham se alçado a categoria das duas primeiras categorias. O Pound fazia todo o enfoque que ele tinha da poesia baseado no conceito de invenção, que foi o que nós adotamos. E Arnaldo Daniel, poeta trovador, entre outros que ele pôs em destaque, Arnaldo Daniel era o protótipo do inventor. E a expressão Noigandres foi tirada de uma canção do Arnaldo Daniel. É uma palavra de significado muito discutido, pertence a uma das canções do Arnaldo Daniel e que nós já usamos como epígrafe, não é? Do nosso primeiro número do Noigandres, né? Você que tem mais de 50 anos de trabalho como poeta, ganhou muito prêmio como tradutor, mas como poeta ganhou seu primeiro prêmio em 2004 da Biblioteca Nacional, um prêmio referido ao seu livro Não, publicado em 2003. O que você acha disso? Você, com tantos livros publicados, tanto trabalho feito de inovação na poesia e nas letras, não ter recebido nenhum prêmio até então? Olha, eu acho que a poesia concreta foi e continua sendo até hoje uma espécie de pedra no caminho da poesia brasileira. Então ela continua a suscitar muita polêmica, ela é vista com muita reserva em muitas universidades, em muitos jornais, em muitos periódicos. Em todo lugar você pode achar gente que gosta muito e gente que detesta. Então eu acho que isso tem muita repercussão negativa
para nós, especialmente em círculos universitários, onde há muitos apreciadores, mas há também muitos outros radicalmente opostos a esse tipo de nosso trabalho, o que até certo ponto é bom, porque mostra que estamos vivos, né? E que está viva ainda a coisa. Então, eu realmente, ao longo de minha vida, tive apenas, não tantos, uns poucos prêmios por algumas traduções. A minha poesia sempre foi rejeitada nessa área. E eu até recebi com muita surpresa o prêmio que me foi dado pela Biblioteca Nacional, até porque o Não é um dos meus livros mais radicais, né? Vem com CD-ROM, com animações digitais, não é? Coisa insólita em termos de livro de poesia. E, enfim, me surpreendeu muito, mas eu acho que há uma certa casualidade também nessa coisa de prêmio, que depende muito da seleção, do grupo que seleciona. Eu acredito, o quanto eu posso dizer, é que os intelectuais que escolheram o meu livro eram intelectuais muito abertos, não é? Acho que capazes de pelo menos aceitar... Pelo menos no século XXI, aceitar alguma coisa que você já está propondo há muito tempo. Eu recebi com surpresa, mas naturalmente com muita felicidade. O prêmio, para mim, teve um sentido quase que de reparação, como eu disse no texto que li ao receber o prêmio da Biblioteca Nacional. Por outro lado, eu ficava meio, assim, em dúvida, porque essa coisa de prêmio, para quem pretende fazer uma poesia de vanguarda, é sempre um pouco traumatizante. Será que eu já estou agora... Um pouco traumatizante. Eu me lembrava de uma frase do Satie, Erik Satie, né? Que é o músico que tinha esse lado de Erik satírico, né? Então ele dizia assim: o importante não é recusar a Legião de Honra, o importante é não merecê-la. E isso me deixava assim, numa situação... Onde eu errei para merecer, onde eu errei. Né? Mas por outro lado eu pensava também, bom, o Décio Pinhatari, por exemplo, que é um poeta da minha geração, que eu considero dos maiores poetas da modernidade brasileira até, e quem sabe talvez o mais inventivo de todos nós, nunca recebeu prêmio algum, nem pela tradução, que ele fez muitas também, de alto nível inventivo, e também pela sua poesia. Então, digo, bom, esse está mais para o Satie, né? Ele está conseguindo se manter. Está conseguindo não ter. Mas também eu penso o seguinte, o Satie morreu muito novo, se eu podia, entre aspas. Ele não tinha nem 60 anos. Talvez se ele tivesse vivido mais, não digo 30, mas 20 ou 25, ele certamente teria uma apreciação. Mas o Décio é mais velho que você, né? O Décio, se eu tenho 74, ele tem 78 anos. Ele está batendo todos os recordes, né? O que me aumenta a admiração por ele. A gente podia terminar nossa entrevista você lendo um poema que você escreveu em homenagem a ele. Eu vou te pedir, eu acho que está até marcado aqui. Está marcado, sim. Que aí a gente... Esse poema tem uma pequena história, eu chamo esse poema de intermediúnico, brincando um pouco com intermídia e mediunidade, né? Porque eu fiz esse poema com muita raiva, porque o Décio fazia 60 anos e toda a imprensa silenciou a respeito. Então eu fiz esse poema em homenagem, e à medida que eu ia fazendo, começou a se delinear o perfil do Décio. Ele tem, na verdade, um caligrama. E quando eu percebi, já na metade, aí eu procurei completar e ficou realmente o perfil dele. Quer dizer, em parte, esse desenho foi feito intuitivamente. Certamente eu estava pensando na poesia dele, na figura dele, foi saindo. Não era o que eu pretendia fazer. Então é intermediúnico mesmo. A expressão geleia geral foi criada pelo Décio, embora hoje já não se saiba mais, virou uma expressão coletiva, né? Mas foi o Décio que usou pela primeira vez, criando essa expressão. No meio da geleia geral brasileira, alguém tem de fazer o papel de osso e de medula. Então, ficou assim. A geleia geral
que te deve até o nome, não engoliu o teu, Despinhatari. Medula e osso não emparedaram teu coração carbonário, capaz de pedra e pedrada, de avanço e de avesso, de pensar o impensável, ler o ilisível, signar o insignável, de quebrar a cara e pedir perdão. Oswald, Pound, Dante vão compondo um pouco o teu perfil cortante de Mallarmé calabrês, que acaso Osasco lançou nos dados para um lance de 3. E no entanto, ninguém tanto quis vida como o teu que morte. Life, organismo, hombre, o bioamor de ser humano sem chorar ou vender. Tó para vocês, para, por os teus 60 e com ternura a minha mão de irmão. Queria te agradecer, primeiro por ter lido, e queria te agradecer a entrevista. Foi realmente um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço a você essa oportunidade de falar. Obrigada, Augusto.